Isso. Seu Adelso, desculpa mais uma vez. Qual que é o nome completo do senhor, por favor? Adelso Pereira dos Santos. Certo. Qual que é a sua data de nascimento? A data de nascimento eu não sei ler, não, É, o senhor não se recorda da data do senhor? sei não. Tá, não tem problema não. Onde é que o senhor mora? Fernão Dias, Fernão Dias? É zona rural daqui de Brasília de Minas? Aham, certo. O senhor conhece Adeilson Pereira dos Santos? conheço. Ele é o que do senhor? Filho, Seu filho? Certo. O senhor vai ser ouvido na qualidade de informante, mas é importante falar a verdade sobre os fatos aqui em apuração, tá? Para fins de esclarecimento. Eu vou passar a palavra para o promotor de justiça, doutor Marconi, que vai fazer perguntas para o senhor, tá bom? Fica à vontade, doutor. Obrigado, excelência. Bom dia, senhor Adelso. Tudo bom bom com o senhor? dia. Senhor Adelso, nesse processo aqui, o filho do o senhor Adeilson Pereira dos Santos, está sendo acusado de, no dia 7 de abril desse ano, por volta das 10h30 da noite, na Rua dos Congos, número 139, no Distrito Fernão Dias, agindo com vontade e determinação de matar contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, uma vez que o crime envolve violência doméstica e familiar, ter descumprido medida protetiva e na presença física de descendente da vítima, com um emprego de recurso que dificultou a sua defesa e por motivo fútil, efetuou 2 golpes de arma branca, no caso um machado, contra Érica Pereira Rocha, o que ocasionou a morte dela. Resumindo, se o senhor já for ver na primeira fase, eu lembro do senhor, o Adeus está sendo julgado por matar a Érica, crime de feminicídio. Eu vi que, lembro do senhor na primeira fase, vi o depoimento do senhor na polícia, que o senhor não presenciou os fatos. Mas eu queria que o senhor falasse com suas palavras o que o senhor sabe, o que o senhor ouviu, para que os jurados tenham ciência do que você sabe. Pode falar. Se for o caso, eu faço alguma pergunta para o senhor. Pode ficar à vontade para falar. Posso falar? Pode. Eu estava lá em casa dormindo, aí a Deilson chegou, essas horas de umas 10 horas para 11 horas da noite. Aí ele chegou lá eu estava dormindo com o cachorro, os cachorros lá em casa, nós temos cachorro. Aí os cachorros tava latindo, latindo, eu peguei e fui sair lá fora. Falei, eu vou ver o que esse cachorro tá latindo aqui. Aí, quando eu saí lá fora, aí era ele que tinha chegado com uma criancinha, com o filho dele, nos braços. Aí chegou e aí chegou e falou assim. Aí falou assim. Eu falei, o que é, moço? O que é, Adeilson? E ele falou assim: é, aqui, ó, eu trouxe um menino para você, trouxe um menino para você cuidar, para você criar. E eu falei assim: o que é, moço? O que é que você fez? E ele falou assim: a mulher morreu. A mulher morreu. E eu falei assim: a mulher morreu? Se a mulher morreu. Aí ele pegou e foi e falou assim: cadê mãe? Falei assim: sua mãe tá dormindo. Aí a mãe dele levantou e falou assim: o que é, meu filho? O que é? Aí ele pegou e foi e saiu correndo, sabe? Ele saiu correndo. Aí ele não esperou, não falou nada com nós, não. Aí, daí a pouco, a menina minha pegou e foi, chegou lá, ligou, chegou lá com o telefone lá correndo. Chegou lá, pai, Tanhara, né? Aí falou assim, pai, Adeilson matou Érica. Aí eu falei, o quê? Adeilson matou Érica. Aí ela falou assim, ó, então vou ter que ir lá pra ver. Aí eu chamei o menino meu, peguei a moto, chamei o menino meu e fui lá pra nós ver. Aí quando eu cheguei lá, ela tava morta lá na sala, lá na área, né? É, 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 o menino foi o dente? Foi que o desde que ligou, né? Que ele ligou lá falando que a menina estava morta lá na casa, né? Entendi, mas o menino que foi o senhor foi outro filho. É o desde.
O David que ligou lá para nós, né? Não, eu sei, mas o senhor disse que foi de moto na casa do senhor com outro filho. Ah, é? É com a Ademir, o filho meu, né? Entendi, É. entendi. É, eu vi aqui que nos autos, o senhor falando do relacionamento dos dois. Como é que era o relacionamento de Érica e do Adeilson? Eles brigavam muito? Não, vai de vez em quando eles brigavam. Eles brigavam, mas só que não chegou a ponto assim que às vezes eles podiam brigar assim e tudo. Mas se eu não já eu ficava quando eu tava lá que eu via, aí eu não deixava eles brigar, né? Que eu não aceitava que eles brigassem, né? Eu vi aqui que várias vezes o senhor interviu na briga dos dois É, para proteger ela. é. É, é, a, como é que era o Adeilson, o filho? Que eu estou perguntando isso para o senhor, que eu vi aqui que há um tempo atrás a esposa do senhor pediu uma medida protetiva contra ele. É que a Delício jogou a moto, você pegou na perna dela, aí a moto bateu na perna dela, machucou a perna dela, né? Ele jogou uma moto na mãe. Bateu a moto na perna da mãe dela. Ele era usuário de droga. Ele mexia com droga, Ele bebia muito. bebia. Ele tinha algum trabalho. Ele tinha vezes que eu trabalhava, tinha vezes que não ia fazer nada, não. Eu vi aqui nos autos que basicamente a renda dele, da Érica, era de benefício que ela recebia, era isso? Benefício. A Érica e ele tiveram 2 filhos, não é? 2 filhos. Um eu vi aqui, 6 anos de idade, estava com o senhor. O senhor e sua esposa tomava conta, né? Foi, nós cuidava. Por quê? Por conta que ele era pequeno, né? Desde de pequeno, aí nós pegou e falou com eles para poder, com ele, para o menino gostar muito de nós. Aí nós pedimos para deixar o menino com nós. Aí o menino ficava com nós lá. E o outro mais novo, mais esse. Aí, mas agora, por conta disso, a oficial de. Conceito O conceito de Etoló foi lá e tomou os meninos de nós. Entendi. Entendi. Então, de 2 anos que estava com ele, né? Entendi. E eu vi aqui nos autos, a Érica tinha 25 anos, que o senhor tinha ela como filha. Ela era uma boa pessoa? Era Tranquila ela? boa, tranquila. O senhor ficou sabendo, no caso que ocorreu ano passado, que ela chegou a pedir medida protetiva? Um problema dela com o filho, o de 2, na época com 1 ano, e o Adeilson, negócio no Rio. Nós ficou sabendo, eu fiquei sabendo disso lá. O que foi que houve? Eles estavam falando lá, né? Falando que diz que teve isso lá, que daí Deus tinha levado o filho dele lá pro córrego lá, mas só que ele já era costume também dele ir para lá pro córrego e mais ela para pescar. Só que dessa vez ele estava falando que diz que a Deus queria sufocar o menino lá na água. Só que só que o povo lá, eles conversam demais. Então isso aí eu acho que não é verdade. Que eu perguntei para o Adeilson, que eu fiquei sabendo e perguntei ao Adeilson. Disse, Adeilson, eu tô sabendo que diz que você estava querendo sufocar o filho seu lá dentro da água. Aí ele falou assim, pai, eu não sou doido, não, eu não sou capaz de fazer uma coisa dessa, não. Que eu vou fazer uma coisa dessa com meu filho? Não, eu não faço isso, não. Ele nem gostou que eu fiz essa pergunta. Entendi. Mas aí eu perguntei, ele não ficou nem gostando, né, que eu perguntei. Okay. O senhor conversou sobre isso com a Érica? Não, eu não conversei com a Érica sobre isso, não. Ok, porque ela falou isso na medida protetiva quando ela pediu. O senhor soube que o Adeilson foi preso por causa disso? Eu não fiquei sabendo. Senhor Adelson, estou satisfeito. Muito obrigado, viu? Tudo de bom, senhor. Agradeço, doutor Marconi, doutor Carlson, pela defesa. Fique à vontade para as perguntas, doutor. Não está ligado, não. Tem que ligar o microfone aí.
Apertar uma vez. Só uma vez. Tem a pilha lá no meu. Na gravação, do carro, fica à vontade. Obrigado. Vai fazer outras perguntas, viu? Boa tarde, senhor Adelson. Boa tarde, não. Bom dia, senhor Adelson. Tudo bom? Bom. Veja, o doutor Marconi perguntou ao senhor sobre as medidas protetivas. De fato, elas existiam. Mas eu lhe pergunto se na data dos fatos, essas medidas protetivas em favor da Érica, se ela ainda estava vigente, se ela ainda existia. Se ele estava proibido ainda de chegar perto dela. O senhor sabe dizer disso? Eu pergunto isso porque, por exemplo, na delegacia, o seu filho, o David, tem uma parte que ele diz lá que depois que ele saiu, depois que o Adeilson saiu do presídio, tanto a Érica quanto a esposa do senhor tiraram as medidas protetivas. Então, presumo eu que foi antes dos fatos. Mas o senhor lembra disso? Se não lembrar, é só dizer que não lembro, viu? Lembra não. Então, tá certo. Obrigado. Obrigado, excelência. Então, agora, as juradas, tem alguma pergunta? Não nada mais a ver, encerra aqui as declarações. Eu Deus agradeço pelo comparecimento, o senhor está dispensado pelo ouvir. Obrigado. Bom, senhor. Policial Civil N, bom dia, tudo bem? Bom dia, Excelência. Beleza. Qual que é o seu nome completo, por favor? Wayne Douglas Gonçalves Rocha, Certo. Em qual delegacia que o senhor se encontra lotado? Delegacia de Brasília de Minas. Certo. O senhor conhece Adeilson Pereira dos Santos? Não. Certo. Como testemunha, obrigado a dizer a verdade sobre as penas da lei. Passa a palavra para o promotor de justiça, doutor Marconi, que vai fazer perguntas para o senhor. Fique à vontade, doutor Marconi. Obrigado. Obrigado, excelência. Bom dia, Wayne. Tudo bom para o senhor? Bom dia, doutor. Joia. Senhor Wayne, nesse processo aqui, o réu, o senhor Adeilson Pereira dos Santos, aqui presente, está sendo acusado de, no dia 7 de abril desse ano, por volta das 10h30 da noite, na Rua dos Combos, número 139, no Distrito Fernão Dias, aqui em Brasília de Minas, no contexto da violência doméstica e familiar, descumprido medida protetiva e na presença física de descendentes da vítima, com emprego de recurso que dificultou a sua defesa e ainda por motivo fútil, efetuou 2 golpes de arma branca, no caso machado, contra a vítima, no caso a senhora Érica Pereira Rocha, que veio a falecer em face de traumatismo crânioencefálico. Eu vi aqui, senhor N, e o senhor conduziu a investigação. Consta aqui nos autos tanto um boletim de ocorrência, que o senhor foi o relator, quanto ainda uma comunicação de serviço, onde o senhor explicou a investigação, a oitiva que o senhor fez do senhor David Pereira da Silva, irmão do autor, a oitiva que o senhor fez do Adeilson, que acabou de ser Adelson, quer dizer, que acabou de ser ouvido aqui, pai do réu, e ainda os levantamentos que o senhor fez lá, inclusive o senhor ouviu um vizinho por telefone, o vizinho do casal, o senhor William, e ainda o senhor fez um levantamento da vida pregressa. Perfeito. Assim, eu conheço os autos, mas o senhor já foi ouvido na primeira fase, só que os jurados aqui que vão julgar, eles precisam ter conhecimento. Eu sei que tem hora que é muito complicado, o senhor vir aqui, o senhor tem muito serviço, mas eu queria que o senhor contasse, os jurados, explicasse como é que foi desenvolvido o trabalho da Polícia Civil, o que vocês levantaram,
Inclusive lá o esforço que vocês fizeram para ele se entregar, né? Foi graças ao trabalho da Polícia Civil e depois de ele estar fugido por vários dias, ele se entregou. Certo. Pode contar. Então, doutor, perfeito. Se eu não me engano, ocorreu o fato em um domingo. E a gente chegou na delegacia, que a delegacia ela funciona no horário do expediente, segunda a sexta. A gente chegou na delegacia na segunda, cedo, 8 horas, a gente teve a informação de que teve esse homicídio lá esse feminicídio, na verdade, né? Lá em Fernão Dias. Assim que a gente já chegou na delegacia, teve as informações, foi até eu e o delegado, doutor Flávio, a gente já de imediato já se dirigiu até o local, na residência, o corpo já tinha sido recolhido, a polícia militar já tinha feito o trabalho, a perícia já tinha ido. A gente chegou para já fazer aquele trabalho inicial, né, de frente de campo ali. A gente foi até a residência, foi até o local lá no fundo das casas, tinha até a poça de sangue que estava lá. E a gente começou a conversar com moradores, pessoas ali próximas, para saber o que tinha ocorrido. A gente teve a informação, mas a gente ainda não sabia. Foi no momento que nos informaram que o irmão do Adeilson, que eu não me recordo o nome, David, isso, exato. Morava com ele e com a vítima e que ele, de certa forma, sabia informar o que teria ocorrido. Ele se encontrava numa residência ali próxima, até dormindo. A gente foi até lá, chamou ele, entrevistamos ele e conversamos com ele. O que ele relatou para a gente de primeira mão? Que ele estava na esquina ali, próximo à residência, junto com o réu, com o Adeilson, e alguns amigos fazendo consumo de bebida alcoólica. Ficaram ali um tempo e depois o Adeilson entrou para casa. Onde é que eles estavam? A casa é próxima. Entrou para casa e um tempo depois ele escutou. Ele falou com a gente que escutou barulho e tal, e falou comigo bem assim, eu falei, mas por que você não foi lá? Você viu que eles estavam discutindo e tal? Ele falou, porque eu até coloquei na minha comunicação, que ele falou comigo com essas palavras, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ele falou, deixa comigo. Aí, tranquilo, ele falou com um pouquinho tempo, parou o barulho e com um pouco o Adeilson saiu com o filho no colo da casa correndo, sentido a chácara dos pais. Foi a hora que ele entrou na casa. No que ele entrou, ele viu a Érica caída e bastante sangue próximo. Foi a hora que ele falou com a gente que desorientou e tal, e ligou para a polícia militar e tudo. Isso que ele presenciou. A gente foi até a casa do pai do Adeilson, Adelson, e perguntou a ele, né? Ele falou que já estava deitado, dormindo, e escutou os cachorros latindo. E que a hora que ele saiu na porta, que ele viu o Adeilson saindo do mato, tem próximo, assim, aos fundos, junto com a criança no colo. Entregou ele, falou bem assim, toma, cuida, que a mãe dele morreu. E correu de novo pro meio do mato. Foi isso que ele falou com a gente. Que ele ficou sem entender e tal, e que depois ele descobriu o que tinha ocorrido. De imediato, foram essas, a gente fez algumas diligências tentando localizar ele ali no ato, não foi localizado, e o próprio irmão e o pai falaram, ele é mateiro, ele trabalhou muito no mato. Esse mato aqui, a extensão é gigante, é difícil eles encontrar ele. Então, eles conhecem isso aqui igual a ponta do dedo. Tranquilo, a gente continuou fazendo levantamentos, e a gente teve informação de que esse vizinho estava em casa, no momento, né? Que a casa é do lado, só tem uma cerca que divide entre uma casa e a outra. A gente conversou com ele, ele falou que realmente ele escutou eles discutindo, e a Érica pedindo para ele parar, e depois ele escutou 2 bates, como se fosse duas coisas. E depois a criança lá chorando. Isso ele escutou. E que ele ouviu muito, diversas vezes, a discussão entre eles, que eles brigavam demais, né? E o irmão dele também falou com a gente que eles tomavam muita pinga. A gente foi puxar a vida pregressa dele, tinha muita ocorrência já de atrito verbal, já teve uma outra ocorrência dele com a Érica também, que a Érica até teve uma medida protetiva. Ele foi preso, depois ele saiu da prisão e a Érica tinha essa medida protetiva contra ele, ele descumpria ela. Então, assim, a vida pregressa dele, o passado já era um pouco conturbado, com brigas, discussões, enfim. Então, esse foi o levantamento inicial. A partir disso aí, a gente tentou localizar de diversas formas, fizemos várias diligências, a Polícia Militar, então, empenhou homens aí praticamente 24 horas no mato e tudo, e não localizava ele.
E como a gente viu que a gente não tem uma quantidade de policiais, de gente para poder fazer esse serviço todo de cerco e tal, para tentar localizar ele, e a família ajudou a gente muito. Né? A gente falou, ó, vê com ele, é muito melhor ele se entregar do que, às vezes, um policial trombar com ele no meio do mato e acabar ceifando a vida dele por proteção própria. Porque a gente não sabe, você está à noite no meio do mato atrás do indivíduo, você não sabe com o que ele está, então assim. Nós fomos conversando com a família e tal. O pai dele ajudou a gente bastante a localizar. Foi até o doutor Flávio, o delegado, passou o telefone pessoal pro pai, falou, ó, qualquer coisa você liga pra gente, a gente vem aqui, conversa com ele e tal, faz a apreensão, enfim. Passaram alguns dias, o irmão dele parece que localizou ele, andando a cavalo, localizou ele próximo ao rio. Conversou com ele, isso foi versão do irmão, tá? Que passou pra gente. Uns dias depois da toda aquela procura e tal. Conversou com ele e ele falou com o irmão dele que se o pai fosse a favor dele entregar, que ele ia se entregar. O irmão dele voltou, conversou com o pai, falou, não, tem que entregar, não sei o que, ele tem que pagar o que fez, enfim. Se eu não me engano, no outro domingo, o homicídio foi num domingo, aí ficou uma semana. No outro domingo, a delegacia não estava nem funcionando. Flávio me liga. A gente não estava a serviço, na Flávio me liga. Falou, o rapaz vai se entregar, vamos embora lá buscar ele. Tranquilo. A gente foi, pegou a viatura, então, nós dois fomos até a residência do pai. E lá ele estava. Entregou de boa fé, a gente explicou, conversou com ele, ele falou, contou para nós a versão dele ali, né, em conversa ali no momento da prisão. Não reagiu nem nada, se entregou. A gente fez a prisão dele e conversando com ele, ele falou que assumiu para a gente que teria matado realmente a Érica. E falou que ele estava fazendo bebida, consumo de pinga com esse irmão lá. E que a Érica tinha chamado ele pedido ele para comprar um lanche ali em Fernão Dias. E o único local que vendia lanche, ele não entrava, acho que ele já teve confusão com o proprietário. Ele foi e comprou salgados. Isso é a versão dele que ele deu pra gente. Se eu não me engano, tá na oitiva dele também, essa mesma versão. Que ele foi e comprou salgados e levou pra Érica. Que chegou lá, a Érica falou com ele que não queria salgado, bateu a mão, o salgado caiu no chão. Ele pegou e deu a criança. E ele falou, não era para dar a criança. Ele foi, começou a discutir com ela, empurrou e tinha um machado. Ele falou com a gente, pegou o machado e deu 2 machadadas nela. Né, que foi mais ou menos no impulso ali na hora da discussão. E que depois ele correu para a casa do pai dele. Então essa foi a investigação, entendeu? Essa foi todo o levantamento. Porque assim, testemunha que teve foi o irmão e esse vizinho, né, que escutaram tudo. Né, o irmão que viu ele entrando na casa, que viu ele saindo da casa, né, teve ele ter confessado para a gente o que realmente teria feito, entendeu? Então, em cima disso aí, pegando toda a vida pregressa, que ele teve já discussões com a Érica, né, teve agredido ela outras vezes, conforme tem ocorrências, medida protetiva que ele descumpria, e foi em cima disso tudo aí que a gente fez a investigação. Ok. O senhor chegou a ver o machado? Não, a perícia já tinha recolhido já. Entendi. Eu vi aqui que o senhor falou da prisão dele, ele teve um problema anterior, tanto com a Érica quanto com a mãe. Você lembra? O senhor escreveu aqui até na verdade, essa questão aí foi na ocorrência anterior que ele chegou a ser preso. Só para eles entenderem. Sim, eu coloquei aí mesmo, porque é o seguinte, ele teve uma briga anterior que incluiu a mãe dele, a Érica e o irmão. Parece que ele tinha uma pinga que ele tinha comprado, e essa pinga estava. Ele foi atrás da pinga, a pinga não estava. Eu acho que o irmão tinha consumido a pinga. E ele ficou nervoso e pegou um facão. A mãe disse que ele quebrou muita coisa dentro da casa com esse facão, e pediu nele para parar, e que a Érica foi tentar acalmar ele também, aí começou uma confusão meio que generalizada entre eles e a família por causa dessa pinga que o irmão acho que tinha consumido. Aí ele pegou o filho dele, correu, ele disse que ia chamar a polícia, ele correu rumo à ponte lá de Fernão Dias. Aí a polícia militar estava chegando, acho que parece que ele entrou debaixo da ponte com um menino, e o pessoal ficou falando que ele estava querendo se afogar e afogar a criança também. A gente até procurou pessoas lá, alguém que tinha essa conversa dele tentar se afogar junto com a criança, só que a gente, por ter sido anterior, se eu não me engano,
tempo anterior ao fato atual, a gente não conseguiu achar a imagem de segurança que desse pé essa situação dele com a criança, e testemunhas também já ficou um tempo com uma coisa mais assim. Aí teve as oitivas que foram feitas anterior, na época, né? Eu até citei elas aí, eu acho que elas estão juntadas também nos autos. A gente baseou nessas oitivas. E aí chegou pra gente que um rapaz lá, que tinha uma oficina próxima a essa ponte, teria visto. Entrevistei ele, ele falou que ele não viu, que ele ficou sabendo também, né? Mas aí a Érica fala na oitiva dela que ele realmente estava debaixo da ponte com a criança e que ela ficou desorientada, que ela pediu a criança, ele entregou a criança para ela, e a polícia militar apareceu e ele correu para o mato. Parece que ele ficou fugido também um tempo. Acho que os militares prenderam ele, foi algum tempo depois em uma outra comunidade lá. Mas teve esse fato aí também, que foi o fato que gerou a prisão dele, que ele ficou preso. Wene, antes de eu encerrar, primeiramente eu queria elogiar o trabalho que o senhor fez e só perguntar, de praxe, o senhor teria algum motivo para hoje, nessa audiência aqui, querer prejudicar o senhor Adelso Pereira dos Santos, o réu aqui? Não, de maneira alguma. Então, assim, até complementando, doutor, da parte da investigação da Polícia Civil, ele foi até colaborador com a gente no dia da prisão dele, não teve resistência alguma, entendeu? Então, de maneira alguma. Ok. Estou satisfeito, senhor Wayne. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço, doutor Marconi. Com a palavra pela defesa, doutor Carlson. Fica à vontade para as perguntas, doutor. Excelência. Bom dia, policial N, tudo bom? Bom dia, cara. Me diz uma coisa, o senhor disse aí que tinha as medidas protetivas e de fato tinha. Mas na data dos fatos, o senhor sabe dizer se ainda estavam vigentes? Não, isso aí a gente não chegou a olhar, não. Porque na data dos fatos ali, a gente só quis trabalhar o flagrante, a questão em si, o fato atual. Mas depois eu pergunto isso porque aqui no depoimento do irmão dele diz que assim que ele saiu do presídio, tanto a Érica quanto a mãe dele retiraram essas protetivas. Então presumo eu que Mas na verdade a oitiva ele não é para mim, ele dá para escrivão. não, Ele eu sei, eu estava presente no momento da não só tô apontando esse dado Ah, daqui sim, do tranquilo. processo. Mas o senhor não sabe dizer não, Não, fiz. sei. Ok. Obrigado, excelência. Agradeço, doutor Carlson. As juradas têm alguma pergunta? Então, nada mais havendo, encerra aqui o depoimento policial civil. Agradeço muito, senhor Wayne, pelo comparecimento, pelos esclarecimentos prestados. O senhor está dispensado. Tenha um bom dia. Obrigado, excelência. Obrigado. Então, policial Emerson, mais uma vez, bom dia. Qual que é o nome completo do senhor, por favor? Emerson Gomes de Melo. Certo. Em qual delegacia que o senhor se encontra lotado? Eu sirvo no 2º Pelotão de Brasília e de Minas. Certo. É um batalhão, perdão, né? O senhor conhece Adeilson Pereira dos Santos? Sim, de envolvimento em ocorrências. Certo. Como testemunha, obrigado a dizer a verdade sobre as penas da lei. Passo a palavra para o promotor de justiça, doutor Marconi, que vai fazer perguntas para o senhor. Ciente. Fica à vontade, doutor. Obrigado, excelência. Bom dia, senhor Emerson. Tudo bom com o senhor? Melhor que mereço, graças a Deus. O senhor vai bem? Também, graças a Deus, dentro do possível aqui. Senhor Emerson, nesse processo aqui, o senhor Adeilson Pereira dos Santos está sendo julgado, ou melhor dizendo, está sendo acusado de, no dia 7 de abril desse ano, por volta das 10h30, na Rua dos Combos, número 139, no Distrito Fernão Dias, aqui em Brasília de Minas, e no contexto da violência doméstica e familiar, descumprido medida protetiva e na presença física do descendente da vítima, um menino de 2 anos de idade, ainda com emprego de recursos que dificultou a defesa da vítima, ainda por motivo fútil, ter efetuado 2 golpes de arma branca, no caso um machado, que ceifaram a vida da senhora Érica Pereira Rocha, companheira dele à época e mãe de 2 crianças. Eu vi aqui que o senhor Emerson, juntamente, dentre outros, com o senhor Fábio Júnior Pereira Veloso, atenderam a ocorrência lá pela Polícia Militar. Desse modo, o senhor já foi ouvido aqui na primeira fase, mas os jurados que vão aqui julgar o caso, eles precisam ter ciência do que os senhores viram, o que os senhores ouviram lá no dia dos fatos. Desse modo, eu queria que o senhor me falasse, com suas palavras, o que foi que o senhor ouviu lá, o que vocês
tiveram conhecimento. E, se for o caso, eu faço algumas perguntas com base no que consta aqui nos autos. Pode ficar à vontade, pode falar. Perfeito. Então, doutor Marconi, a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao local. A solicitação foi feita aí pela então testemunha David, que é irmão do réu. Na chamada inicial, ele relatou que ouviu uma discussão, uma briga entre o réu e a companheira dentro do imóvel e que, em seguida, ele visualizou o irmão deixar a casa correndo com a criança de colo, a criança de 2 anos no colo. Saiu correndo da residência. E, diante desse comportamento estranho, ele entrou no local para verificar o que tinha acontecido e já se deparou com a vítima caída no chão, né, com uma lesão aparentemente séria na cabeça e bastante sangramento. Diante da gravidade dessa chamada, que foi passado, as 2 equipes que estavam disponíveis de serviço se deslocaram. Uma delas era a minha. Quando nós chegamos no local, né, a gente já fez contato com a testemunha e já nos mostrou o local onde a vítima estava caída. De imediato, o sargento Daniel já verificou se havia sinais vitais e ele já percebeu que não havia sinais vitais aparentes e que o corpo da vítima já estava perdendo temperatura. Diante disso, ele era o comandante dos policiais do local. Ele já determinou que a equipe do Cabo Fábio permanecesse na residência, né, fizesse o isolamento, reforçasse o acionamento do SAMU, que já tinha sido acionado, fizesse o acionamento da perícia em seguida, e a nossa equipe, a equipe que eu estava, que era eu e o sargento Daniel, já deslocamos por rastreamento. Tendo em vista que a testemunha David já tinha repassado que o autor evadiu o sentido do chacramento Olhos d'Água, que é onde fica a residência dos pais deles. Aí, de início, a minha equipe específica já foi para o rastreamento, com base nessas informações. Já fez um contato novamente na residência dos pais, né, do réu. Lá a gente encontrou a mãe dele. A mãe dele, já demos ciência para ela do que tinha acontecido, vistoriamos o imóvel. Em seguida, a gente já foi colhendo algumas informações e algumas informações já foram repassadas pela equipe que estava no local, que era do Cabo Fábio. Informações que eles escolheram aí com a testemunha Adelso, que é pai. Que a testemunha Adelso tinha passado para eles que o réu tinha feito contato na casa, né, de posse da criança e que chegou na casa, entregou a criança de forma abrupta e só falou que a mãe dele tinha morrido, que ele tinha matado a mulher, né, e que o pai dele, no caso a testemunha Adelso, cuidasse da criança que ele estava indo embora. E se evadiu, sentido uma área de mata que fica aos fundos ali da residência do pai e do Adelso. E, à medida que as informações foram chegando, a minha equipe foi vistoriando vários locais aí que foram apontados aí por alguns familiares, por algumas pessoas que indicaram, né? Uma carvoeira que fica na fazenda onde o senhor Adelso, que é pai do réu, trabalha. Tem uma residência, a residência da irmã dele, que fica nos limites da cidade de Brasília de Minas, do Coração de Jesus. A minha equipe ficou por conta desse rastreamento, e se prolongou aí pela madrugada e foi até o dia seguinte. Até que a gente foi rendido por outras equipes, as equipes que estavam entrando, e deram continuidade a esse rastreamento. Ok. O senhor Emerson, o senhor chegou a ver o machado? Eu não. Eu já, igual eu falei com o senhor, a nossa equipe, a partir do momento que já percebeu, recebeu as informações do sentido de fuga e já percebeu que a vítima estava em óbito, a minha equipe já foi a que deu início ao rastreamento. A equipe do Cabo Fábio permaneceu e está a par desses detalhes. Ok. Senhor Emerson, a vítima tinha uma medida protetiva, no entender do Ministério Público vigente. O senhor lembra por que ela pediu a medida protetiva? Que com polícia militar, no ano passado, ele foi preso. O senhor lembra disso? Sim. O que foi os motivos? A prisão, até participei dessa prisão dele, foi um cumprimento de prisão. Foi uma prisão preventiva decorrente de descumprimento de medida, se não me falha a memória. A vítima, até então, tinha solicitado medida protetiva. Ele tinha medida protetiva contra a companheira e contra a mãe. Elas tinham solicitado aí referente a ameaças que ele tinha proferido e teve uma situação de ter um registro de agressão envolvendo a vítima Érica e o réu. E o senhor lembra a situação da criança nessa época, nessa ocorrência aí?
Como não foi eu que atendi, eu não tenho esses detalhes. O senhor já tinha abordado o réu anteriormente, senhor Emerson? Sim, eu tenho conhecimento que ele já foi preso aí por receptação. Ele foi preso aí também pelo crime de posse de arma de fogo. Também tem envolvimento em diversas ocorrências de ameaça, lesão corporal, vias de fato, todas essas aí, a maioria delas no contexto aí familiar, contra o irmão, contra a mãe, né, contra a companheira. Eu tenho conhecimento de todas essas ocorrências aí, já atendi algumas. Vocês tinham informação se ele era usuário de droga, ilícitas? Essa informação tinha chegado para a gente, que ele usava drogas, inclusive que operava também com tráfico de drogas, entregava drogas para outros usuários. As informações que a gente tinha eram Entendi. essas. Senhor Emerson, antes de eu encerrar aqui, primeiramente queria elogiar o trabalho da Polícia Militar, o senhor e os policiais mais ativos. Muito excelente trabalho que o senhor faz, parabéns. Obrigado. E eu tenho que perguntar aqui, que é de praxe, o senhor teria algum motivo para aqui nessa audiência hoje querer prejudicar o réu, o senhor Alírios? Nenhum, doutor. Ok, estou satisfeito. Obrigado, senhor Emerson. Agradeço, doutor Marconi. Agora pela defesa, doutor Carlson, fica à vontade. Bom dia, policial Emerson, tudo bom? Melhor que mereça, senhor. Tudo bem? Bem, graças a Deus. O policial, me diga uma coisa. O senhor tinha dito ao doutor Marconi que existiam medidas protetivas, tinha sido pedido antes, de fato tinha sido. Mas na data dos fatos, o senhor sabe dizer se essas medidas ainda estavam vigentes? Não me recordo se estava vigente ou não. Eu tinha conhecimento delas. Teve que tinha pedido. Sim. E eu pergunto isso ao senhor, porque aqui no depoimento, lá em 8 de abril, do irmão dele, do assistido, o David, ele narra aqui que de fato tinham sido pedidas as medidas protetivas, mas que assim que ele saiu da prisão, tanto a mãe quanto a Érica retiraram. O senhor sabe dizer isso? Não tinha conhecimento dessa informação. Ok, obrigado, policial. Obrigado, excelência. Agradeço, doutor Carlson. Os jurados têm alguma pergunta? Certo. Então, nada mais havendo, encerra aqui o depoimento policial militar Emerson. Agradeço, senhor, pelo comparecimento, disponibilidade, pelos esclarecimentos prestados. O senhor está dispensado. Tenha um bom dia. Obrigado, excelência. Obrigado, viu? Bom trabalho a todos e com licença. Obrigado. O senhor vai ouvir o policial. O nome completo, por favor, policial. Fábio Júnior Pereira Veloso. Em qual batalhão que o senhor se encontra lotado atualmente? Hoje eu me encontro no 30 Batalhão, cidade de Manga. Certo. O senhor conhece Adeilson Pereira dos Santos? Conheço. O senhor conhece dos meios policiais ou tem alguma relação de amizade ou parentesco? Não, várias ocorrências policiais na cidade, no bairro de Distrito de Fernão Dias, Brasília de Minas. Certo. Como testemunha, sou obrigado a dizer a verdade sobre as penas da lei. Eu vou passar a palavra para o doutor Marconi, promotor de justiça, que vai fazer perguntas para o senhor. Fica à vontade, doutor. Obrigado, excelência. Bom dia, senhor Fábio Júnior, tudo bom com o senhor? Bom dia, doutor. Tudo bem, graças a Deus? Tá dando para Senhor Fábio Júnior, aqui nós estamos no júri, nesse procedimento aqui, o senhor Adeilson Pereira dos Santos está sendo acusado de, no dia 7 de abril desse ano, por volta das 10h30 da noite, na Rua dos Congos, 139, no Distrito Fernão Dias, aqui em Brasília de Minas, no contexto da violência doméstica e familiar, matado a sua companheira, a senhora Érica Pereira Rocha, descumprindo medida protetiva na presença física do descendente dela, o filho do casal, 2 anos, ainda com de recurso que dificultou a sua defesa e ainda por motivo fútil, sendo que esse crime foi praticado por arma branca, no caso, um machado, com 2 golpes. Eu vi aqui, senhor Fábio Júnior, que o senhor, juntamente, dentre outros policiais, o senhor Emerson Gomes de Mello, atenderam a ocorrência, sendo que aqui nos autos o senhor foi o relator do boletim de ocorrência da Polícia Militar. Desse modo, eu queria que o senhor me falasse, com suas palavras, o senhor já foi ouvido na primeira fase, mas aqui os jurados estão presentes e eles precisam saber para que eles tenham a paz para julgar.
eu queria que o senhor me falasse, com suas palavras, o que a Polícia Militar viu, ouviu, apurou. E, se for o caso, eu vou fazer algumas perguntas para o senhor, conforme o que consta aqui nos autos. Pode ficar à vontade, pode falar. Tá ok, doutor, bom dia. Nós fomos acionados pelo Copom, o David, irmão do Adeilson, solicitou a nossa presença no distrito de Fernão Dias. Segundo o David, por volta das 22 horas, ele ouviu uma discussão entre o Adeilson e a Érica. E por motivo de medo, porque o Adeilson é muito agressivo, os familiares todos têm medo dele, né? Já tiveram várias desavenças com a mãe, com o pai, com os irmãos. Então, ele não quis interferir na briga, na discussão. Aí, após ouvir algum grito de socorro por parte da Érica, aí ele já saiu na porta para adentrar na residência lá da mãe dele, né? Hoje mora na chácara, com medo de represália do Adeilson. Hoje, Adeilson mora na residência que é da mãe. Morava, né, lá em Fernão Dias. E com medo de entrar na briga, o David, irmão dele, quando saiu na porta, ele já deparou com o Adeilson correndo, com a criança. E ao adentrar na residência, já deparou com a vítima Érica caída ao solo, já sem vida. Aí acionou nós, a polícia, né, militar e o SAMU. Foi o momento que a nossa chegada lá, já deparei com ela já caída ao solo lá sem vida. E a presença do SAMU já constatou o óbito. E após levantamentos lá, fomos na residência do pai dele, que relatou que ele chegou lá com a criança, afirmando que teria tirado a vida da Érica, sua esposa. E após isso aí não tivemos mais contato com ele, que ele evadiu para a mata lá, fizemos rastreamento por uns 2 dias aí, mas não localizamos. Ok, senhor Fábio O Júnior. Adeilson, doutor, só complementando aqui, eu já participei de umas três ocorrências referente a isso aí. Agressão contra a Érica, ela já tinha medida protetiva. A mãe dele já agrediu a mãe também, o pai, os irmãos. Então, a família tinha receio de envolver com ele, porque ele era um cara muito agressivo. Ok. Senhor Fábio Júnior, o senhor chegou a ver o Machado? Presenciei, localizamos ele no interior da residência. O senhor lembra do tamanho do Machado? Eu não, aproximadamente, o tamanho normal do machado, né? O tamanho, assim, eu não sei precisar o tamanho, mas era o tamanho normal mesmo, machado comum. Ok. Senhor Fábio Júnior, primeiramente, antes de eu encerrar aqui, quero elogiar o trabalho do senhor, viu? O trabalho da polícia, trabalho bem feito. E, como de praxe, eu tenho que perguntar para o senhor teria algum motivo aqui nessa audiência para querer prejudicar o réu, o senhor Adeilson Pereira dos Santos? Nenhum, doutor, somente profissional mesmo. Nenhum fato pessoal. Ok. Muito obrigado, senhor Fábio Júnior. Tudo bom do senhor, bom sucesso aí em Manga, viu? Muito obrigado, doutor. Agradeço, doutor Marconi. Com a palavra agora, doutor Carlson, pela defesa. Fica à vontade, doutor. Obrigado, excelência. Bom dia, policial Fábio, tudo bom? Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia. Ô, policial, me diga uma coisa. O senhor tinha mencionado a questão de que em algum momento a vítima chegou a pedir medidas protetivas e elas foram deferidas. Mas o senhor sabe me dizer se na data dos fatos ainda estavam vigentes essas protetivas ou já tinham sido revogadas? Que acontece, doutor? Segundo informações, através do irmão dele, do David, a Érica havia tirado as medidas por ameaça. Ele pressionou ela até ela retirou a medida protetiva. Mas não existia na data dos fatos a decisão tornando rígida as medidas protetivas, é isso? Foi somente a fala do irmão. Eu não sei afirmar entendi. se realmente existia. Entendi, ok. Obrigado, policial. Agradeço, doutor Carlson. As juradas têm alguma pergunta? Então, nada mais havendo, encerra aqui o depoimento do senhor policial Fábio. Agradeço pela disponibilidade, pelo comparecimento e esclarecimentos prestados. O senhor está dispensado. Tenha um bom dia.
Tá ok. Bom dia, doutor. Obrigado. Nada, tchau. Doutor Carlos. Então, mais uma vez, bom dia, senhor Adeilson. Nós vamos iniciar aqui seu interrogatório. Interrogatório este que é composto de 2 fases. Em um primeiro momento, eu vou te fazer perguntas de sua qualificação, que o senhor é obrigado a responder. Em um segundo momento, após feita a leitura da denúncia, eu vou te fazer perguntas sobre os fatos em apuração. E neste momento, o senhor possui o direito constitucional de permanecer em silêncio, caso queira. Mas afirmo que é a oportunidade que tem de exercer sua autodefesa perante as juradas aqui presentes. Qual que é seu nome completo, por favor? Adeilson Pereira dos Santos, Data de nascimento? 1994. 22 de fevereiro? Qual é o nome de seus pais? Adelso Pereira dos Santos. E de sua mãe? De Fátima Pereira da Silva. Qual que é seu endereço? Avenida dos Condes, 139. Eu sou lá no distrito Fernão Dias? É zona rural daqui de Brasília de Minas? Qual que é a sua profissão? Lavrador. Lavrador? Como lavrador, o senhor recebia quanto por mês? Dia a dia, né? Quanto o senhor ganhava por dia? 40, 30, 50. Entre 30 e 50 reais? E o senhor estudou até que série? Segundo ano do ensino médio. Segundo ano do ensino médio? Certo. O senhor tem filhos? Qual a idade deles? Tinha 2 anos e um tinha 7. Aham. O senhor é casado, solteiro, vive em união estável? Migado. O senhor é amigado com a Érica? Uhum. Certo. Esses fatos aqui, eles ocorreram em 7 de abril de 2025. Antes desses fatos aqui, o senhor já havia sido preso ou processado criminalmente? Fui preso. Por qual motivo? Foi uma discussão lá em casa, lá, da pinga. Aí eu peguei um facão, bati na geladeira. Aí ele chamou a polícia pra mim e eles levou eu preso. Uhum. O senhor chegou a ser condenado por esses fatos? Certo. Vou fazer a leitura da denúncia aqui. Consta do inquérito policial informativo da presente denúncia que no dia 7 de abril de 2025, por volta das 22 horas e 30 minutos, na Rua dos Congos, número 139, distrito de Fernão Dias, no município de Brasília de Minas, Minas Gerais, o denunciado, Adeilson Pereira dos Santos, agindo com vontade e determinação de matar, ânimos necande, contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, uma vez que envolve violência doméstica e familiar, descumprindo medida protetiva, na presença física de descendente dela, com emprego de recurso que dificultou a sua defesa e, por motivo fútil, efetuou 2 golpes de arma branca contra a ofendida Érica Pereira Rocha, sua companheira e mãe das crianças, ocasionando-lhe, então, as lesões corporais descritas no relatório de necropsia, juntada aos autos de peça aqui descrita na denúncia, e determinantes de traumatismo crânioencefálico constitutivo da causa eficiente da morte da supracitada vítima. Consoante se logrou apurar, o denunciado e a vítima mantinham um relacionamento amoroso, o que resultou na concepção de 2 filhos, que possuem 5 e 2 anos. Contudo, o relacionamento sempre foi conturbado, inclusive tendo a vítima requerido o deferimento de medidas protetivas contra o denunciado, tendo estas sido deferidas no dia 10 de abril de 2024, conforme cópia da sentença que segue em anexo, estando ainda vigentes na data dos fatos. Ocorre que, na data, local e horário mencionado acima, o denunciado, após ingerir bebida alcoólica, chegou na residência da vítima com algumas coxinhas. Todavia, a vítima não quis comer o salgado, o que gerou discussão entre eles, tendo a vítima empurrado o denunciado, que revidou com outro empurrão. Em seguida, após ofensas e xingamentos recíprocos, o denunciado, de forma inesperada, de modo a impossibilitar qualquer chance de defesa, pegou um machado que estava próximo e golpeou a vítima na parte de trás da cabeça, tendo ela caído ao solo.
Não satisfeito, apesar de Érica não demonstrar qualquer reação, o denunciado desferiu outro golpe na cabeça da vítima, causando as lesões que resultaram na sua morte. Saliente-se que as agressões foram todas perpetradas na frente do filho do casal de apenas 2 anos. Frise-se que o denunciado Adeilson Pereira dos Santos, ao intentar contra a vítima de sua companheira Érica Pereira Rocha, golpeando-a na região posterior da cabeça, ou seja, quando ela estava de costas, utilizou-se do emprego de recurso apto a dificultar a defesa da vítima. Ressalta-se que, ao privar a vida de Érica Pereira Rocha, atuou o réu incitado por motivo fútil, constituído por motivo insignificante e desproporcional entre o delito e a causa moral, uma vez que a matou pelo fato de ela não querer comer o lanche que ele havia levado para a residência. A necrópsia, o levantamento pericial em local de crime e o laudo de eficiência e prestabilidade do machado foram juntados aos autos. Então a denúncia em desfavor do senhor é por feminicídio, neste caso com causas de aumento de que a vítima era mãe responsável por criança de 2 anos, na presença física de descendente, em descumprimento de medidas protetivas de urgência, também por meio de recurso que dificultou a defesa da ofendida, agravante do motivo fútil, todos do Código Penal. São verdadeiros esses fatos aqui narrados na denúncia? Não. O que não é verdade aqui? Das coxinhas aí mesmo, eu cheguei lá, entreguei ela as coxinhas, aí nós começamos uma briga. Aí não parou, aí eu fui, peguei o machado e bati. Vocês brigaram por causa dessas coxinhas ou não? Quando Por qual motivo? ela também tinha bebida, eu também tinha bebida, aí cheguei lá e pus as coxinhas lá, e nós ficou discutindo, pai. Peguei o machado e bati. Aí o senhor bateu nela 2 vezes? Certo. E em seguida, o senhor pegou a criança e foi lá para casa do seu pai? Eu estava dormindo Ele estava dormindo? no outro quarto. Aí que foi na sala, foi na área, né? Aí fica distante. Foi do lado de fora da casa. Acontecimento. Aí o menino ficava no quarto, né? Era distante. Aí o senhor pegou ele dormindo e levou lá para casa do seu pai. E o senhor falou o que com seu pai lá? Aí eu peguei ele e levei ele pra lá, cheguei lá, aí eu falei, ó pai, toma um menino aqui, cuida aí, e a mãe dele morreu. Aí nisso eu tava apavorado, filho de golpe, aí eu entrei pro mato. Foi isso que aconteceu. Uhum. O senhor foi intimado, tinha ciência de que havia medidas protetivas em seu desfavor? Ela falou comigo que tinha tirado, né? Ela falou que o senhor tinha tirado? Falou que tinha tirado. Então na época vocês já tinham retomado o relacionamento. Tinha. Certo. Tem mais alguma coisa que o senhor deseja acrescentar à sua defesa? Não. Não? Eu vou passar a palavra para o promotor de justiça, doutor Marconi, que vai fazer perguntas para o senhor. Fique à vontade, doutor. Obrigado, excelência. Bom dia, senhor Adeilson, tudo bom com o senhor? Senhor Adeilson, o senhor lembra o que o senhor falou na delegacia perto da época dos fatos? O senhor lembra do que o senhor deu a declaração lá perante o delegado? Lembra, não? Pode ler, doutor, fica à vontade. Eu vou ler o depoimento do senhor aqui, depois perguntar. Que compareceu nessa delegacia o declarante Adeilson Pereira dos Santos, relatando que, por volta das 21 horas, estava na esquina da sua residência, na companhia do seu irmão David Paulo César, que estavam conversando como de costume. Que em determinado momento, sua companheira, de nome Érica, saiu em frente à residência e chamou pelo declarante. Que ele então foi até a residência, que ao chegar no local, Érica lhe pediu para comprar um lanche. Que o declarante foi até o centro do distrito e comprou salgados e uma garrafinha de pinga.
que ao retornar passou na esquina onde seus colegas e seu irmão estavam e ofereceu para eles um pouco da pinga, que eles tomaram, e o restante Adeilson colocou no bolso, pois já tinha feito consumo mais cedo, que logo em seguida foi para sua residência para entregar os salgados para a Érica, que quando o declarante chegou na residência e foi entregar a sacola com salgados para a Érica, a mesma pegou a sacola e ao abrir a sacola disse o seguinte dizeres: eu não vou colher essa miséria não. E em seguida jogou a sacola com salgados no chão, que nesse momento o declarante pegou uma coxinha do chão, limpou e foi até o quarto onde seu filho de 2 anos estava e deu para ele para comer. Que Érica foi até o quarto e tomou a coxinha do filho e jogou novamente no chão. Que o declarante falou com ela que não tinha lanche no estabelecimento onde ele comprou os salgados, que por isso ele levou as coxinhas. Que ambos iniciaram uma discussão, tendo o Érica empurrado o declarante, que o declarante revidou com outro empurrão, que ofensas e xingamentos foram trocados, que o declarante relata que nesse momento pegou um machado que estava próximo ao local onde eles estavam discutindo e desferiu um golpe contra a Érica, que caiu ao solo e em seguida desferiu outro golpe. Que o declarante não recorda o local exato onde os golpes acertaram, apenas recorda que foram na região da cabeça. Que o declarante foi até o quarto onde o filho estava, pegou o mesmo e saiu para a casa de sua mãe, que fica na zona rural do distrito. Que ao chegar na casa da sua mãe, pelos matos, os cachorros latiram, tendo seu pai saído do interior da residência. Que quando ele saiu, avistou o declarante com o filho no colo. Que o declarante entregou o filho para o seu pai e disse o seguinte: toma conta aí. E em seguida correu para o mato. Que o declarante relata que não sabia que Érica tinha morrido, que foi esconder no mato por ter ficado com medo de ser preso pelo que tinha ocorrido. Que ficou no mato até ser encontrado pelo irmão, que quando seu irmão lhe encontrou, informou que Érica tinha vindo a óbito devido a golpes de machados provocados pelo declarante e pediu para o mesmo se entregar para a polícia, pois o delegado de polícia tinha ido até a residência dos seus pais à procura do declarante e pediu para ele se entregar. Que o declarante, então, atendeu ao pedido do seu irmão e se entregou para a Polícia Civil. Que o declarante relata, está muito arrependido do fato e relata que cometeu o crime em momento de raiva e por estar sob o efeito de álcool. Que o declarante relata que o relacionamento com o Érica era muito conturbado, que eles brigavam com frequência, que foi perguntado se o mesmo é usuário de drogas e entorpecentes, que os mesmos relatou que fazia uso apenas de pedra, crack, que há 5 meses não usa, faz o consumo apenas de pinga. Que o declarante relata que no 2024 foi até a casa de sua mãe para pegar o cavalo e seus arreios, que quando chegou na residência da sua mãe, seu irmão tinha pegado os arreios, que o declarante ficou nervoso e falou com a sua mãe que queria os arreios, pois ele ia precisar para usar em sua profissão, que sua mãe disse que ia ver com quem os arreios estavam, que o declarante disse que sua mãe, que se não trouxesse os arreios, ele ia quebrar toda a casa. Que o nervoso, o declarante bateu o facão na geladeira e retornou para sua residência. Que chegando em casa, chamou Érica para ir até a barragem pescar juntamente com o filho Gerbe, de 2 anos. Que o mesmo foi na frente com o filho, passando até o estabelecimento comercial para comprar uma garrafa de pinga para ele e um salgadinho para o filho. Que em seguida desceu para a barragem e ficou aguardando Érica com os anzóis. Que quando estava na barragem, juntamente com seu filho, a sua companheira Érica chegou alterada pedindo o filho e dizendo que a polícia estava atrás do declarante. Que o declarante, então, entregou seu filho para a Érica e saiu correndo para o mato para esconder. Que, segundo o declarante, em momento algum tentou contra a vida do seu filho. Isso foi o que o senhor disse lá na polícia. O senhor falou aqui, ouvindo o magistrado aqui, que não teve esse negócio da coxinha de salgado. Lá na polícia o senhor falou que teve, que a discussão começou por causa disso. Teve ou não teve? Eu levei as coxinhas, mas eu cheguei lá e por lá não foi por causa de briga de coxinha. Não. Aí discussão foi em casa lá mesmo. Olha só, o Ministério Público baseou nessa versão aqui, porque foi a versão que o senhor disse lá na delegacia.
Tinha outra versão da Polícia Militar que a briga teria sido porque o senhor queria dinheiro para droga e ela não quis te dar. Isso também está no boletim de ocorrência da Polícia Militar. Teve isso? Não, nunca treinei. Então vocês discutiram por causa de quê? Acho que eu bebi e ela também, acho que tinha bebido também, que tinha uma garrafa de pinga lá e tinha umas cortadas de limão também lá em cima das coisas lá também. Acho que ela tinha bebido também. Ela bebia também, de vez em quando. Quando você bebe, o senhor fica agressivo? Ah, não sei. Não sei explicar, né? Estou perguntando isso para o senhor, porque quando ela pediu medida protetiva, ela falou que quando o senhor bebia, o senhor ficava agressivo. E nesse dia aí, pelo que consta aqui, o senhor tinha bebido pinga, bebeu? Aqui consta que o senhor bebeu mais cedo e na hora que o senhor pegou o lanche lá, o senhor tinha bebido? O senhor estava embriagado ou não? Ela tava embriagada. Entendi. E aí, vocês discutiram, você pegou o machado e... Aí nós brigando lá e de repente o machado tava lá beirando lá. Eu peguei ele. Qual o tamanho do machado? Ah, não sei explicar não. Cortar lenha mesmo. Entendi. Eu vi nos autos que a casa do senhor é pequena. É. Seu filho estava mais ou menos que distância? A casa pequena? Estou falando assim, a casa onde o senhor morava, onde estava o senhor, a Érica, nas fotos que constam nos autos, você vê que é uma casa humilde, de tamanho pequeno, não é uma casa grande. Aí eu pergunto para o senhor, eu vi aqui que o senhor pegou, levou lá, falou que pegou o menino, levou o lanche para o menino, e aqui consta um depoimento do William nos autos, que ele teria ouvido vocês discutindo e depois o menino chorando. Que distância o menino estava? Ah, tipo, fazendo curva deve dar uns 5 metros, 6 metros. Entendi. É, aqui você falou que vocês brigavam muito. Como é que era isso? Ah, é que tinha vezes que eu ia jogar bola, chegava e ela não gostava, e aí já rolava aquela toda vez, né? Aí eu chegava, toda vez que eu chegava ia jogar a bola, ela começava a brigar comigo, sem eu fazer nada. Aí eu já chegava, eu tinha bebido uma, e aí O William Gabriel Nunes, vizinho do senhor, o senhor conhece o William? conheço. Ele tinha algum motivo para prejudicar o senhor? Tinha que eu lá de casa, lá do lado, lá não podia ouvir uma música, não podia fazer nada que eu tava, já tinha chamado, denunciado e tal. Não podia um amigo lá em casa, eles ficavam olhando lá quem é que tá entrando lá dentro de casa, no quintal, quem é a cerca, né? Estou perguntando isso que ele falava que vocês brigavam demais. E como ele era vizinho, a casa era muito próxima, ele dá a entender aqui que até para dormir era complicado. Mas não tinha isso não. Como é que é o relacionamento seu com seu pai? Senhor Adelso. Ele tinha algum motivo para querer prejudicar o senhor? Não. O senhor ouviu o depoimento dele aqui. Ele falou aqui hoje, o senhor ouviu, e ele falou também nas outras fases, que por várias vezes separou briga sua com ela, que se ele não tivesse intervido, o senhor tinha batido nela. Isso aconteceu? Aconteceu. E o senhor estava bêbado nessas vezes ou estava normal? É, O senhor já pensou em fazer um tratamento para bebida? quem mora na roça não tem jeito, né? O senhor trabalhava? Trabalha dia a dia. Aqui consta nos autos, acho que foi o David, irmão do senhor. O senhor tem um bom relacionamento com ele? Tem. Ele fala que o senhor não gostava de trabalhar e que você vivia basicamente do benefício que a Érica recebia. O que você tem a dizer a respeito disso? Não, é que na roça mesmo, quase ninguém não trabalha assim mesmo, não. Trabalha dia a dia. O dia que tá um serviço, a gente vai. O dia que não tem, a gente não pode ir, né? Entendi. A Érica tinha 25 anos. Ela tinha estudo? Ela estudou? A Érica? Formada. Ela sabia ler? O senhor sabe ler? Tem. Entendi. Os policiais que foram ouvidos hoje aqui, sou Fábio Júnior Pereira Veloso, sou Emerson Gomes Melo e o senhor N. Douglas Gonçalves Rocha.
O senhor conhecia algum deles? Não conhecia. Tanto o Fábio quanto o Emerson falam que já abordou o senhor anteriormente. O senhor não lembra deles, não? Eu quero muito assim, a gente vê eles passando em rua, mas assim Entendi. mesmo não lembro. Não lembro. Estou perguntando isso para o senhor porque eu queria perguntar para o senhor se o senhor tinha alguma briga com eles ou eles com o senhor. Então, pelo que o senhor está falando, parece que não, é isso? Acho que não. E o N, o Polícia Civil aqui, ele foi ouvido, um grandão, o primeiro ele teria algum motivo para querer prejudicar o senhor aqui? O senhor tinha alguma briga com ele, alguma coisa? Eu não conheço ele, não. Eu vi ele esse dia que ele foi lá em casa, lá, que foi o dia que eu entreguei. Entendi. O senhor se arrepende? Ok. Estou satisfeito. Obrigado. Né? Agradeço, doutor Marconi e doutor Carlson pela defesa. Fica à vontade para as perguntas. Bom dia, Adeilson. Só para ficar claro para mim e também para os jurados, o doutor Marconi bateu nessa questão repisou essa questão dos motivos, que diz que tem a ver com a coxinha, não tinha a ver com a coxinha. Tinha a ver com a coxinha essa briga, ou essa briga foi briga de marido e mulher por questões familiares? Foi briga de marido e mulher, familiar. Não tem a ver com a coxinha, não? Nada a ver com a coxinha, não. Ela tinha pedido medida protetiva, não foi? Tinha. Depois ela tirou essas medidas protetivas. Ela falou que tinha tirado. Quando aconteceu os fatos, vocês estavam morando juntos. Tá. Essas medidas protetivas ainda existiam ou já tinham sido tiradas por ela? Tinha tirado, tá. Ok. Obrigado, excelência. Obrigado. Agradeço, doutor Carlson. As juradas têm alguma pergunta? Certo. Nada mais havendo, encerra aqui o interrogatório. Agradeço, senhor, pelos esclarecimentos. Vou pedir o senhor para retornar para o seu lugar para darmos prosseguimento com a sessão de julgamento.